Olá, seja bem-vindo ao canal Polêmica sobre Tudo, seu canal para quebrar qualquer tabu. Gente, faz algum tempo já, não sei exatamente quanto tempo, que Aniele Franco, uma ativista pró-direitos negros, né? Ela deu uma entrevista, né, lá num podcast e nesse e lá ela assim comentou, né, sobre algumas expressões que, segundo ela, é de cunho racista, e muitas dessas expressões, inclusive, são de nosso uso popular. Por exemplo, a expressão que ela mesma citou, denegrir. Que denegrir seria praticamente fazer o quê? Conforme a gente entende, né? Seria praticamente você sujar a imagem de uma pessoa, falar mal dessa pessoa, né? Difamá-la. E ela também fez uma referência a uma expressão e que tem tudo a ver, inclusive, com a física, que é uma área que eu estudo, que inclusive ela fala lá, né? Sair desse buraco negro, que ela também afirma que é uma expressão de cunho racista, né? E o que eu vou falar hoje diz respeito a essa expressão buraco negro, porque o que é esse buraco negro e por que nós assim o denominamos e por que então essa expressão ela não tem nenhum viés racista, apesar de que hoje tudo que remeter à cor preta como sendo algo ruim, muita gente está associando a racismo. E para não ficar só em minhas palavras, eu vou trazer um trecho de um vídeo aqui para vocês verem. Seu sonho para que a gente tenha, sim, professores antirracistas, que a gente tenha governadores, prefeitos, vereadores, deputados, tudo que a gente puder, porque, assim, isso vai, Karine, desde você fazer uma fala que agrida e que você às vezes nem percebe. Hoje existem muitas palavras que a gente tem tentado muito, sempre que a gente pode comunicar de maneira bem tranquila, dizer, olha, essa palavra é racista. Por exemplo, denegrir. Vou dar um exemplo, assim, eu acho que é uma palavra que o movimento negro e que as pessoas que hoje têm consciência e letramento racial não usam de forma nenhuma. Ou, por exemplo, saímos desse buraco negro. A gente escuta muito isso. Muito. Alma branca. Exato, Eu sou muito crítica, porque a gente sempre fala que uma vez que você ganha consciência racial, você nunca mais volta atrás. Então, quando eu tô num lugar que eu preciso falar, eu falo, olha, vamos escurecer os fatos. E as pessoas olham, assim, um pouco assustadas, mas é pra que a gente cause mesmo um certo incômodo, mas não o incômodo da pessoa chegar ao ponto de dizer, eu não quero falar com você. Não, ao ponto das pessoas olharem e dizerem, poxa, realmente, eu, enquanto pessoa não negra, preciso ter a consciência de que eu falando tal palavra e agindo de tal maneira, as pessoas negras ao meu redor, né, vão se sentir um pouco incomodadas. E a gente tem feito esse esforço, desde... Bem, gente, então vocês viram os absurdos que ela disse, né? Realmente existem algumas expressões que, tipo, na nossa língua, não que seja de cunho racista, mas que, por exemplo, ela tem faz referência à cor preta ou a algo que seja preto como algo ruim. Mas essas expressões não são tipicamente racistas. Sobre a origem delas, eu não sei ao certo, mas muitas delas não estão relacionadas necessariamente a racismo. Por exemplo, a expressão esclarecer,
que ali ela, como é típico de todos esses ativistas de esquerda, eles gostam muito de chamar atenção. Ela faz referência, por exemplo, à expressão esclarecer. O que isso significa, por exemplo? Geralmente ela é usada às vezes quando você, às vezes, por exemplo, numa atividade da escola, você está em dúvida e você pergunta ao professor e pede: professor, o senhor poderia esclarecer para mim essa questão? Por que esclarecer e não escurecer? Porque essa expressão, ela remete, ela é um contraste do claro com o escuro. E o escuro aqui não tem necessariamente a ver com a cor da pele negra, mas sim com a escuridão, como por exemplo, agora que eu apaguei a luz da minha ring light, vocês não estão me vendo direito. Como acontece quando você está dentro do seu quarto, em algum lugar, se a luz estiver escura, você não vê nada. A mesma coisa quando o camarada está lá com aquela dúvida na mente, ele não consegue entender, ele não consegue ver a solução para aquilo. Ou seja, tá tudo escuro. Aí ele pede para esclarecer. Seria É como pedir para acender a luz, certo? Outra expressão, a expressão denegrir, eu já expliquei. Outra expressão também que, inclusive, o, o saudoso humorista Espanta, ele, em uma de suas piadas, ele fala assim, né? Que no Brasil não era permitido a coisa ficar preta e por isso você tem que usar a expressão afro-brasileira. Se isso é verdade ou não, eu não sei, mas o fato é que essa expressão a coisa ficou preta também está relacionado a isso, a esse contraste entre claro e escuro. E quando ele está dizendo que a coisa ficou preta, ou seja, está escuro. Quando você, por exemplo, está numa situação que você não está vendo saída, que você não está vendo solução, você diz a coisa está preta, está escuro, por quê? Porque você não está vendo solução. Que é o mesmo cenário que acontece quando você está com a luz apagada e tudo está escuro, certo? Agora vamos para a parte mais importante, que é a parte do buraco negro. Aqui, sobre essa expressão, eu quero abordar 4 pontos. Primeiro, como surgiu essa expressão, né? E aqui não vou deixar para mais tarde, eu vou mostrar aqui para vocês. As informações que eu vou usar aqui eu retirei deste artigo, certo? Você pode encontrar aí pesquisando no Google Acadêmico ou em qualquer algum site de artigos, tá bom? Agora vamos esclarecer os fatos. Bem, primeiro como surgiu. Vamos entender o que são buracos negros. Os buracos negros são deformações extremas do espaço-tempo que onde até mesmo a luz é aprisionada. É um fenômeno aí, uma deformação que acontece no espaço-tempo e devido a essa deformação, a luz não tem como escapar dela. E em decorrência disso, o que acontece? Essa região, esse lugar, essa deformação, ela é escura, não se vê luz. A expressão buraco negro, para designar esses objetos espaciais, é atribuída ao astrofísico John Willis. John Willis. Não é aquele do Big Brother não, viu? É o John Willis. John, não é Jean. Eles são regiões em que nenhum objeto físico, nem mesmo a luz, consegue escapar. Ou seja, devido a essa dificuldade da luz escapar, né? Ou seja, essa impossibilidade, essa incapacidade da luz escapar nessas regiões, ele é escuro, como eu já falei. E por ser escuro, ele tem a cor preta, que eu não vou nem falar aqui cor negra para ninguém, a
apesar de que o que eu já falei aqui, ele tem essa cor preta. E é por isso que ele é chamado de quê? Buraco negro. E aqui, né, como a... Aí aqui eu já expliquei como foi que ela surgiu, por que ela é usada e por que ela não é racista, você vai entender agora. Porque essa expressão, ela refere-se à característica desse lugar, que é um lugar escuro, devido a que, como eu já falei, a luz não escapar dele, não conseguir escapar. E é assim que ela é designada, sem nenhuma conotação negativa entre a cor negra e o local. Portanto, ela não é racista. Eu tô vendo a hora nesse dia, quando o pessoal for lá na geladeira ou na sua fruteira encontrar uma banana estragada, que geralmente quando ela tá assim, ela tá com uma cor preta, o pessoal achar que a pessoa está sendo racista quando falar isso. Porque olha só como é que a coisa tá. Eles começam assim, querendo manipular nossos pensamentos por meio das palavras, querendo dizer o que a gente tem que dizer, o que a gente não tem que dizer, como é que a gente tem que falar certas palavras. E com isso acabam dominando nosso pensamento. Aí aqui, isso aí tem tudo a ver com esse último ponto que eu quero tratar aqui, que como é e sempre foi o objetivo da esquerda, ela quer controlar nossas palavras e também o que pensamos, ao ponto de querer regular o que nos dizem por meio de censuras, manipulações ou mesmo nos rotulando de racistas, homofóbicos, machistas, etc., nos associando a elementos ruins com esses termos, caso não pensemos como eles. Ou seja, ou você fala eu vou esbranquiçar a sua imagem, ou você, caso fale denegrir, estará sendo racista. Ou você fala vou sair desse buraco branco, ou então você vai ser racista se falar desse buraco negro. Porque quando a pessoa fala assim, esse buraco negro, que também não tem nada a ver com, com esse negócio físico, a pessoa está se referindo a um beco sem saída, a uma lama que ela se atolou, a um lugar que, digamos assim, a uma situação difícil que a pessoa se meteu. Que mais uma vez refere-se àquela situação onde ele não consegue ver saída porque está escuro, né? Eu expliquei aqui para que depois o povo não, para que depois, se é que não já estão dizendo aí, não venham dizer que os astrofísicos são racistas, porque a coisa tá demais, gente. Fica até chato viver desse jeito. Bem, e eu fico por aqui, né? Se você tiver críticas, deixa aí nos comentários, sugestões também, compartilha esse vídeo, deixa aí o seu like, inscreva-se no canal, né? Ative as notificações. E, gente, muitos outros vídeos sobre muitos desses assuntos ainda virão aqui. Um forte abraço e fique com Deus.